coisa, e o outro você está querendo ir para enfrentar desafios e enfrentar situações. Então, assim, por exemplo, uma das situações que às vezes motiva as pessoas a vir com a aspiração monástica, que não é a mais indicada, né? É, por exemplo, você está com uma situação difícil, financeiramente ou de família, ou então você tem problema de relacionar com outras pessoas, principalmente problema de relacionar com outras pessoas, tipo, você não se entende com os outros, você não se comunica bem, as pessoas, você tem muito conflito, e isso geralmente é um sintoma de que não é uma boa ideia. Assim, o problema não vai ser resolvido nessa direção. Nesse caso, a pessoa tem que ter um certo olhar e, como é que chama? Olhar para si mesma, né? E questionar essa aspiração, não simplesmente ir sem questionar essas coisas, né? Porque, assim, de onde está vindo isso? Isso está vindo de que eu estou experienciando mais felicidade, mais paz na minha mente, ou é porque eu estou querendo fugir de alguma coisa? É porque eu estou tendo problema com a minha família, estou tendo problema com o meu chefe, é porque eu estou tendo problema com relacionamentos que eu estou querendo ser monge. Então, assim, faz essas perguntas antes, né? Tipo, tem algum tipo de coisa coçando muito? Tipo, um problema coçando muito? Então, assim, esses geralmente são alertas. Ou então, por exemplo, se a pessoa não consegue ter um emprego estável, assim, não consegue trabalhar, ter um chefe, ter uma empresa, ter uma hierarquia. Então, assim, geralmente isso é a vida monástica pode parecer uma coisa meio, como é que chama? Uma solução para todos esses problemas, mas não é. Você vai cair em várias outras situações, vai ter a hierarquia, vai ter as regras, vai ter a rotina, né? Então, esse tipo de perfil geralmente não é o mais indicado, né? Digamos, se a pessoa... Mas, por outro lado, se a pessoa está tendo contato com o ambiente monástico, ela tem uma disposição em sacrificar pelos outros, uma disposição em auxiliar, em ajudar fisicamente, principalmente, mesmo na Tailândia, né, questão de trabalho físico nos mosteiros é muito comum, né? Então, tipo, ajudar com essas coisas, né? Estar disposto a dar tempo e abrir mão para essas coisas, né? E se você, a sua mente, você consegue, tipo, ter um certo tato mínimo com as pessoas, né, de se comunicar, de se relacionar, de, tipo, abrir mão, não, a pessoa deu uma ordem, você é capaz de aceitar isso num certo grau, né, tipo, consegue lidar bem com a hierarquia, né, aí sim já é um perfil um pouco mais digamos, mais saudável, né, que está vindo de uma perspectiva do tipo, que você está indo para enfrentar os problemas dentro de si, né? E não simplesmente resolver causas externas de problemas, né? Porque se tem essas condições internas que causam os problemas, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de relacionar com os outros, né? Ou então tem problema de hierarquia, ou problema desse que eu tinha descrito antes. As causas mais profundas desses problemas estão dentro da gente, não estão no chefe, não estão na outra pessoa, não estão na nossa família, não estão nessas outras. A gente projeta muito nos outros, a gente culpa os outros, é muito fácil, né? Uma tendência natural assim que a mente deludida tem, né? A gente projeta o problema nos outros, a gente projeta não, se eu mudar de cidade vai resolver os meus problemas. Não, o problema é que eu estou morando com tal pessoa. Não, o problema é esse chefe, esse emprego. E assim a pessoa vai, então de ambiente de empresarial para o ambiente monástico vai continuar sempre esse movimento canguru de pular de um lugar para o outro e nunca ter fim, né? Então, assim, ter essa disposição em assumir os problemas, né? Não, tem alguma coisa errada dentro de mim, então eu vou buscar as causas e vou assumir essa responsabilidade de buscar esses problemas dentro de mim, não ficar simplesmente culpando os outros, né? Então, assim, acho que essas são as principais características, assim, né, que são interessantes, né? E, assim, estar disposto a abrir mão, né? Acho que esse é o mais importante, abrir mão de tempo, abrir mão de tempo até mesmo de meditação, né? Tipo, se a pessoa, por exemplo, no Mosteiro Sudavara tem as regras que, por exemplo, é proibido não trabalhar. Acho que foi... Achei super engraçado esse comentário que tinha lá nas regrinhas, né? Tipo, é proibido não trabalhar. Assim é uma coisa básica do mosteiro tailandês, é proibido não trabalhar, né? Então você tem que ajudar com outras coisas, né? Não é simplesmente você vai para o seu CUT, você vai meditar, você tem que ajudar com serviço, ajudar com
comunidade, né? Então, se você está simplesmente buscando um lugar para meditar e ficar sem ninguém te falar com você, o ambiente monástico não é o mais indicado. Então, eu acho que basicamente seria isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Cris. Sim, respondeu, obrigada. Olha, as perguntas, elas podem ser feitas por escrito, ou então, se alguém quiser, é só, né, levantar a mão, anunciar, e pode fazer também as perguntas, né, com o microfone aberto. Tá? Então, está aí à disposição. Meu áudio estava um pouco baixo. Se quiser, eu falo um pouco mais perto do microfone, que não é que eu vou falar. Olha, para mim está bom. Não sei para as pessoas se está bom o áudio, se vocês querem que aumente mais o áudio. Posso fazer uma pergunta? Sim, não sei, uns detalhes que eu gostaria de saber. O que aconteceu? Assim, você foi, você voltou, quanto tempo você ficou? Você sofreu? Acho que deve ter sofrido, todo mundo sofre lá, né? Mas, assim, um pouquinho mais assim dos fatos, inicialmente. Se você poderia descrever, Ariel? Posso falar sim. Eu fui em 2013, né? Maio de 2013 que eu fui para Tailândia. E aí, basicamente, foram praticamente 7 anos. 7 anos que eu fiquei lá, a maior parte do tempo, né? E, assim, não, acho que foi uma experiência muito rica, sem dúvida muito rica, assim, mudou meus horizontes, assim, tipo, 180 graus, assim. E, assim, voltando agora, você vê como que fala? Como que a mudança interna... Você vê o mundo de uma forma diferente das pessoas, né? Tipo, você vê que, por exemplo, diante de certas situações, diante das coisas que você desenvolveu com a prática, tendo um mestre, tendo auxílio da comunidade, você desenvolveu certas qualidades que ajudam você a lidar com situações de uma forma mais eficiente, com menos... e não sofrer tanto com coisas menores, entendeu? Então, assim, é uma coisa que você vai construindo, né? Então, auxilia a mente a ter mais solidez e mais firmeza para, como é que fala, lidar com situações complexas, lidar com pessoas conflitantes e coisas desse tipo. Mas, assim, em termos de... A sua pergunta era mais nesse sentido ou era mais outros tipos de detalhes que você está querendo saber? Eu queria saber, assim, objetivamente, você foi, né? No começo, eu imagino quem não é monge, né, tem que passar por um processo intermediário, né? E, sei lá, e falar um pouquinho desse processo intermediário. E imagino que deve ser difícil se adaptar, né? E depois você voltou. Agora, por que você voltou? Coisas desse tipo, se você acha que já estava completo, ou alguns detalhes factuais do que aconteceu, e também algumas coisas sutis que você sentiu, e que você, como é que você se prepararia melhor se alguém está pensando em ir, que conselho você daria para alguém que fala assim, olha, eu estou querendo ir, então, mas antes de ir, faça isso, faça isso, faça isso. Aí você vai. Se você ainda, né, faça essas perguntas, coisas assim. Entendi. Assim, geralmente o primeiro ano no mosteiro é um dos mais difíceis, né? E, assim, várias pessoas desistem no primeiro ano porque, assim, são várias mudanças. São mudanças de clima, mudança de comida, mudança de pessoas, né? E no ambiente de mosteiro, simplesmente, às vezes, se encaixa, você acaba encontrando com pessoas que estão na mesma hierarquia com você, que são conflitantes, assim, é uma situação complicada, porque não tem como você fugir, tipo, não tem como você, tipo, evitar essas pessoas. Todo dia você tem que encontrar com elas. Então, basicamente, você tem que aprender a lidar com elas. Isso é um grande desafio para mim. Eu encontrei os dois anagáricas da minha época, são os candidatos à ordenação da minha época. Assim, personalidade, tipo, totalmente diferente da minha. Então, assim, vivia dando faísca. Assim, e, assim, personalidades complexas, assim, que, tipo, qualquer coisinha ficava irritado. Eu falava, nossa, será que sou eu que sou brasileiro aqui, né? Que a gente não leva as coisas tão a sério, mas esse povo leva tão a sério, assim, qualquer coisinha. Então, assim, esse é um ponto que é bem desafiador, né? Teve situações, assim, é uma situação de aguentar mesmo. Você tem que ter uma certa resistência e aguentar
as tensões, porque também tem questões de hierarquia, porque você não tem muito poder nem hierarquia na questão para questionar certas coisas. E assim, realmente é difícil. Tem que adaptar a comida, tem que adaptar a rotina. Então, assim, é um ano realmente difícil. Mas assim, se você estiver tendo paciência, tendo resistência, né, tendo uma resiliência boa, né, e trabalhando, tendo condições de tempo para a prática também, né, isso auxilia a você ter um pouco mais de potencial para poder passar por esse ano. Mas, assim, é uma questão que não tem uma fórmula mágica para você descobrir se dá certo, se não dá, e é uma coisa que a pessoa tem que tentar por ela mesma, né? Não tem, tem pessoas que você olha externamente, a pessoa parece que, nossa, a pessoa vai ficar por muito tempo, a pessoa não fica 5 dias e vai embora. Então, assim, não tem fórmula mágica para isso, né? E com relação a você tinha falado da Preparação. preparação. Para alguém querendo ir, por exemplo. Coisa que eu tinha mencionado já, né? Questionar essa aspiração, ver de onde está vindo, né? Se é uma realmente eu tô fugindo. Primeira pergunta é uma bandeira vermelha, tipo, eu estou fugindo de alguma coisa. Se está fugindo de alguma coisa, é alerta vermelho, peraí, questiona isso, peraí. Ah, não, o problema é o meu chefe, o problema é a minha mãe, o problema é o meu tio, sei lá. Então, isso é um alerta vermelho, que tem alguma coisa errada. Então, você questiona, para e pensa. Segunda coisa, como a gente já tem um mosteiro aqui, né? Não sei agora como estão as regras agora durante a pandemia, mas a gente não está recebendo visitantes, então complica um pouco a situação, né? Mas, tirando esse contexto que aconteceu todo e tal, né? Assim, se a pessoa tem um interesse, a coisa mais recomendável, que é o mais próximo possível da experiência que ela vai ter que lidar na Tailândia, questão de hierarquia, questão de rotina, é estar dentro do mosteiro, tipo, passar um tempo morando no mosteiro. Então, assim, digamos, é o experimento, vamos dizer assim. Se a pessoa não conseguiu nem passar pelo mosteiro aqui, lá, que vai ter uma rotina muito mais complexa, muito mais pesada, não vai dar certo. Então, assim, e também questão financeira, né? Porque, assim, uma viagem para a Ásia não é uma das coisas mais baratas para brasileiro, né? Então, assim, e também ter esse cuidado, né? Que é a questão de tornar monge, tem todo esse processo de questões financeiras, a pessoa precisa ter um emprego, tem um diploma, tem isso, tem aquilo. Então, assim, não fazer loucuras, vamos dizer assim, né? Fazer as coisas com calma, né? E analisar direitinho as possibilidades e, assim, fazer essa experiência, tentar primeiro essa experiência no Brasil, fazer um período, sei lá, de férias, de trabalho, sei lá o quê, mas, assim, não fazer maluquices, né? Porque assim, são custos significativos, né? E você tem que considerar que até você se ordenar e tal, você tem que cuidar das suas despesas e tal, se de algum problema de saúde e tal. Então, é bom ter cuidado nessas coisas, né? E a experiência de passar por uma... Você bloqueou a tua conexão, o microfone fechou. Oi, meu microfone bloqueou? Foi até onde? Voltou. Tá? Ok. Agora voltou. Então, assim, se a pessoa que tem interesse, né, a melhor recomendação possível, o melhor ambiente possível para ela testar ela mesma é estar no mosteiro e ver como que ela reage a isso. Não tem outra fórmula mágica. Agora, assim, questões pessoais de detalhes assim da minha prática, as questões de por que isso, por que aquilo, eu prefiro não ficar falando muito de detalhes, mas assim, no meu caso, questão do meu retorno agora, não é questão que eu completei a prática, estou muito longe disso, mas assim, questões de saúde, meu corpo simplesmente com o tempo ele foi tendo algumas questões de saúde e não estava mais funcionando, não estava mais sendo gerenciável no ambiente monástico, questão de comida, questão de clima, e questão do tratamento lá não estava sendo adequado para isso, né? Então, foi contemplado que eu, nesse caso, teria que voltar. Então, mas assim, são questões assim de cada um, né? Cada um tem que medir de acordo com as suas condições, as suas capacidades, né? Pelo menos para mim, do jeito que estava, não dava mais para continuar como monge, não tinha mais como continuar. Então, optei por essa transição de volta, né? Que não
digamos, não foi no período mais ideal possível, né? Foi durante a pandemia e tal, mas tá dando certo, né? Tô melhor agora, né? E adaptando esse novo modo de vida, né? Recomeçando tudo, né? Ariel, tem uma pergunta aqui, eu vou ler. Você teve contato direto com os ensinamentos do Buda. Como é fazer psicologia? Como você lida com as contradições? Qual é o seu plano para o futuro? Peraí, a questão... Peraí, as contradições aqui é no caso entre a psicologia e o budismo, é isso, ô Leandro? Isso mesmo, ô Ariel. Como que você teve contato direto, né, com... Então, eu fico imaginando como é que é você estudar, como você vai ajudar as pessoas, é mais ou menos nesse sentido. Como que vai, os dois, o que você aprende na psicologia, o que você aprendeu no budismo, né? Como que, não sei, na sua cabeça você iria lidar com isso, para ajudar as pessoas. Por isso que eu perguntei até qual que é o seu plano para o futuro, né? Entendi. Digamos, na tradição budista, né, tem 3 tipos de conhecimento. Né? Tem o conhecimento pelo ouvir, que é o Sutta Mayapanya. Tem a sabedoria por refletir, que é o Chinta Mayapanya. E tem o conhecimento pela experiência, que é o Bhavana Mayapanya. Assim, e todos os mestres da Tailândia, eles enfatizam que o que vale mesmo é o conhecimento pela experiência. É o conhecimento que a gente realmente viu por nós mesmos, assim, né? Então, assim, vendo, pelo menos até agora, nesse começo de curso de psicologia, né? Você vê que, por exemplo, alguns autores ocidentais, né? Eles não tiveram muito contato com as tradições orientais. Você observa que, por exemplo, algumas ideias em certas teorias vêm de um certo grau de falta de experiência com a própria mente. Assim, são teorias que às vezes falta, como é que fala? Se a pessoa não se conhece, né, ela vai criar uma teoria em cima disso, né, que ela com buracos ali, né? Então, assim, mas não querendo, mas isso não vai resolver nenhum problema. A questão aqui é que diante de, assim, da forma como eu vejo, a psicologia ocidental é como se fosse como eu poderia dizer? O Dhamma é muito mais amplo do que a psicologia ocidental, vamos dizer assim. O Dhamma é muito mais poderoso, pelo menos até onde eu experimentei ele, digamos, nesses 10 anos de prática, né, e de vivência na Tailândia, né, tipo, o potencial do Dhamma é muito maior do que o da psicologia ocidental, né, da psicologia como ciência, né, ela é muito limitada, né, tem muitas limitações, né, e assim, digamos, essa parte o Buda era totalmente iluminado, né? Ele conseguiu iluminar toda a mente, né? Conseguiu enxergar toda a mente, a natureza da mente, o que funciona e o que não funciona, né? Agora, muita coisa na psicologia ocidental está muito no inconsciente, né? Tipo, muitas coisas, né, estão escondidas da gente, a gente não está consciente delas. Muitos processos estão acontecendo, né? Mas a gente não tem clareza suficiente para enxergar essas coisas, a gente não tem presença mental suficiente, né, sati suficiente para enxergar essas coisas acontecendo embaixo do nosso nariz, né? Então, assim, e dessa forma, né, fica, como é que fala? Fica um pequeno, digamos, o que a gente tem de psicologia ocidental parece que é meio que um iceberg diante de todo o que tem embaixo ali, né? O que é conhecido pela psicologia ocidental parece que é um pequeno iceberg ali para cima, né? Mas tem muita coisa embaixo ali que não é enxergada, né? Porque faltam essas condições, né, que o Dhamma proporciona, essas ferramentas que o Dhamma proporciona, desde a prática da generosidade, a prática da virtude, a prática cultivo de sati, desenvolvimento de samadhi, assim, todas essas práticas que são ferramentas que suportam você ir mais fundo na mente, iluminar mais fundo certos aspectos da mente que estão escondidos, certas tendências da mente. Porque, assim, a maioria das pessoas tende a estar no automático. A gente tende a estar
às vezes a pessoa se pergunta para a pessoa, como você está sentindo? Ah, não, estou me sentindo muito uma ansiedade, mas tipo, a pessoa não sabe nem de onde que vem aquela ansiedade, a pessoa não sabe de onde que vem aquele medo, não sabe de onde que vem aquele desejo por fazer tal coisa. Então, assim, tá tudo inconsciente, tá tudo escuro, tá tudo na ignorância. Então, assim, o Dhamma proporciona essas ferramentas para a gente gradualmente, né, aumentando a potência da lanterna da mente, né, dessa clareza, né, e enxergando esses processos. Aí você consegue notar, né, que, não, de manhã você estava sentindo assim, porque no dia anterior você tinha feito tal coisa e você está se sentindo arrependido. Então você consegue enxergar o que está acontecendo, digamos, enxergar a si mesmo, né, enxergar esses processos que causam tanto sofrimento para a gente, né, enxergar, por exemplo, um exemplo, né, por exemplo, você às vezes a pessoa, hoje em dia, né, com esse sinal de WhatsApp, né, mandar mensagem e a pessoa não responder rápido, né, às vezes você manda uma mensagem, a pessoa não responde em 5 minutos. Aí você começa a se sentir tenso, nervoso, tipo, você tá chamando até o SAMU porque você acha que a pessoa morreu no quarto dela porque não tá respondendo, né? Então, assim, se você tiver um pouco mais de clareza mental, né, e mais sati, né, você consegue pegar esse impulso, né, essa impureza pulando para fora, né, e vê-la tipo, nossa, eu estou projetando uma expectativa muito grande nessa pessoa, né? A pessoa não realmente, vai que a pessoa, tipo, ela tá ocupada, tá na rua resolvendo alguma coisa, tipo, é uma expectativa muito grande. Assim, isso vem de dentro, não vem de fora. Não é culpa da pessoa que a gente está sofrendo porque ela não respondeu. A culpa está até dentro. A gente não está enxergando essa tendência fugindo. É que está inconsciente essa tendência. Mas, assim, não é que ela está inconsciente, significa que ela vai estar sempre inconsciente. À medida que vai ter mais clareza, né, vai ficando tudo mais consciente, mais claro, né, como se você estivesse andando numa sala escura, tipo, digamos, uma oficina, né? Uma oficina cheia de ferramentas, tudo esparramado pelo chão, mas tudo com a luz apagada, né? À medida que você anda nessa oficina, né? Tipo, você tropeça no martelo, você tropeça no serrote, você se machuca, você se corta. Mas, assim, à medida que você for acender na lâmpada, desde um fósforo até um lampião, depois você acender um holofote lá dentro, você não vai se machucar, vai se machucar menos, né? Porque você vai ver essas coisas ali. Não, isso está acontecendo assim, assim, assado, isso está começando assim, assim, assado. Então, assim, diminui o sofrimento, né? Então, assim, a melhor ferramenta que eu, pelo menos na limitada experiência que eu tenho, que para desenvolver mais clareza, né, é o cultivo de sati, o desenvolvimento de firmeza mental, né? E isso é uma coisa que falta ferramentas na psicologia ocidental para isso. Assim, você tem o mindfulness, você tem algumas coisas assim, mas é uma coisa muito limitada, né? Não tem essa parte de samadhi, de firmeza mental. É uma coisa tipo superficial demais. E aí falta essa, como é que chama? Digamos, a forma como é praticado não dá esse potencial de ir mais fundo, né? Então falta esse toque especial, assim. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Leandro, porque eu dei uma volta e tanto. Legal, obrigado. A Elka gostaria de fazer uma pergunta, né, Elka? Por favor. Gostaria, estou lembrando de 2010, 2012, nos retiros, né? Exatamente quando o Hariel estava tomando a decisão de ir, e as conversas e tudo naquele momento que suscitou em mim a ousadia dele de deixar tudo aqui e ir embora. Então, parabéns pela ousadia de ir e parabéns pela ousadia de tomar a decisão de que não era por aí e de voltar e de estar aqui repensando e refletindo. No meu olhar, não foi um fracasso, muito pelo contrário. Então, voltando àquela pergunta da Cris, para quem está pensando em ir, qual é o conselho? A pergunta é, você se arrepende? Você olha hoje e diz, não deveria ter feito, ou valeu a pena ter feito por tudo que você aprendeu, pela experiência que você viveu, de forma que, mesmo para quem está pensando, é um caminho possível de ser testado, mesmo que não dê, mesmo quando volta no meio do caminho.
Entendi. Não me arrependo, eu faria de novo. Assim, você observa, né, que, por exemplo, agora voltando para o ambiente acadêmico de novo, imagina, eu saí daquele ambiente acadêmico, agora fui para a Tailândia, agora voltei para o ambiente acadêmico de novo. Você vê como que o ambiente acadêmico continua o mesmo, mas o lado de dentro mudou, assim. Você vê que, por exemplo, aquelas mesmas coisas que antes te engatilhavam para uma situação de estresse, agora não te engatilham tanto. Por exemplo, você vê como os colegas, às vezes, tipo, que não tiveram esse treinamento, caem nessas situações de tensão, de preocupação, de tipo, você olha para aquilo e você fala, nossa, realmente foi bom ter ido para a Tailândia, esse povo está preocupado demais com coisas. Então, uma certa, assim, e é uma coisa assim, se a gente compartilhar com as pessoas, mas não tem muito como o que fazer, né? Porque é uma coisa assim que vem da prática, né? A pessoa tem que ir lá, sentar, meditar, tem que praticar, tem que lutar. Então, assim, não é uma coisa que vem fácil, não é uma coisa assim, como diria o Dhammapada, né? Os mestres só apontam um caminho, né? Você que tem que pegar aquelas ferramentas e praticar, né? Não tem como, tipo, não tem uma frase mágica que você solta ali, a pessoa vai ter uma mente mais firme, né? Vai ter uma mente mais sólida. Então, assim, você vê que a importância e o valor de tudo isso, né? Que você, mesmo estando numa situação mais complexa, né? Você consegue lidar de uma forma muito mais eficiente, mantendo a mente menos abalada por certas coisas que abalariam outras pessoas, entendeu? Acho que esse é o principal, é assim. E acho que é uma coisa que todo mundo está buscando, né? Tipo, você conseguir viver no mundo com a mente menos abalada, né? Isso é uma frase até do Mangala Sutta, né? Apesar de você estar mesmo estando no mundo, permanece com a mente intocada. Acho que é alguma coisa assim, a tradução da última frase do Mangala Sutta, né? Tipo, porque a mente, quando à medida que você vai tendo mais clareza e mais firmeza, né? Ela vai se tornando menos abalada pelas coisas, né? Antes daqueles 8 ventos do mundo, né? Tipo, crítica, alguém que fala alguma coisinha, você já fica abalado pelo resto do dia, você fica depressivo. Com o tempo, você vai... aquelas coisas perdem impacto, né? Você começa a ficar menos impactado, né? Então, assim, você tem mais estabilidade. Isso ajuda a gente a ter uma vida mais pacífica e menos impactada, né? Respondi a sua pergunta, Elka? Sim, obrigada. Boa sorte. Cassiano, você gostaria de fazer uma pergunta, né? Sim. Bom dia, Ariel. Bom dia, Cassiano. Um prazer estar ouvindo você. Muito obrigado por você estar compartilhando sua experiência conosco. E eu me lembro quando você veio como monge na casa de Dharma, você falou uma coisa que para mim foi bastante importante. Você falou da importância dos cânticos, das recitações. E eu gostaria que você falasse alguma coisa desse seu aprendizado lá, que não é um aprendizado tão direto, mas é com o ambiente, né? O ambiente da Tailândia, o ambiente do mosteiro, esse aspecto também devocional, né? Que às vezes assim os praticantes ocidentais não têm tanto, né? Então, com a cultura da Tailândia, né? O mosteiro, né? Isso está mais presente lá. E se você pudesse falar alguma coisa sobre esse seu aprendizado, né, nesse sentido. Obrigado. Nada. Dos cânticos, não precisa necessariamente ser de uma forma devocional. Se a pessoa tem dificuldade de fazer, tipo, fazer os cânticos porque ela tem uma perspectiva de que ela tem que ter uma certa emoção, uma certa devoção nos cânticos, isso não é necessário. Assim, por exemplo, durante fazer a recitação dos cânticos, por exemplo, fazer 108 recitações de Tipiçô, que nem a gente fez na casa de Dharma daquela vez. Não é questão de focar numa emoção, tanto, ficar refletindo tanto. Pelo menos da forma como eu pratico, é você focar em cada sílaba. Você não precisa, assim, você não precisa pensar em devoção, você não precisa pensar em fé, você não precisa pensar em muita coisa. Assim, durante os cânticos, foca apenas na sílaba. Se eu conseguir fazer isso, faz como um mantra. Isso vai ser uma ferramenta de concentrar a mente. Então, assim, é uma coisa possível para quem tem problema com devoção? Sim. Assim,
foca na sílaba, cada sílaba. Iti piso bhagava araham sama sambuddho. E assim vai. Então, assim, não precisa ficar pensando muito, assim, porque senão, se ficar refletindo demais nas qualidades do Buda, assim, pelo menos para a maioria das pessoas não vai distrair a mente, não vai ser menos benéfico do que se focar apenas na sílaba por sílaba. Então, assim, e essa é uma prática que dá para todo mundo fazer, não tem nada de difícil, assim. E, assim, a grande questão dela, dando só digamos, embasamento teórico, vamos dizer assim, é que, por exemplo, você está ocupando, em vez de simplesmente deixar a mente numa atividade mais passiva, como a respiração, né? Ela é mais, essa prática de cânticos em particular, ela possibilita, né? Você está usando, você tá fazendo uma prática mais ativa, né? Você está usando a mente, né, para fazer um cântico, né? Então você está ocupando a mente. Então, assim, para pessoas que têm uma tendência à distração maior, né, é uma forma mais interessante, ou também para quem tem tendência à sonolência, né, porque você coloca a mente para trabalhar, a mente não fica parada, né? Então, até em uma atividade, pelo menos, né, uma atividade um pouco mais ativa, né, mais fabricativa, né, porque tem que ficar focando na sílaba que está gerando a cada segundo, né? Então, assim, isso ajuda a tirar o foco da mente de tudo, a proliferação e pensamento discursivo, né? Mas, assim, não é uma fórmula mágica, né? É assim, prática, repetição, prática, repetição, prática, repetição, de forma a criar essa tendência, né, de foco. Não é assim, não, eu fiz o cântico uma vez, não deu em nada. Assim, faz o Iti Piso, tipo, pelo menos uma vez a cada pelo menos uma vez a cada 2 dias, né, 108 vezes, né, e vê como isso melhora com o tempo, né? Se não der para fazer tanto assim, né, faz uma vez a cada 3 dias, né, e vê como que isso melhora, vê se não vai melhorar. Algumas vezes você vai fazer os 108, você vai ver, nossa, terminei de fazer, nossa, terminei já, nossa, não estava tão atento. Às vezes você faz, nossa, eu estava atento em cada um. E você vê como dependendo do grau de atenção que você estava durante o processo, o efeito na mente no final é diferente, né? E você começa a ver por você mesmo, né, que tem essas variações, tudo bem. Tem dias diferentes, tem dias que tem mais atenção, tem menos atenção, mas assim, o importante é treinar essa habilidade, né? E assim, eu acho interessante o negócio dos cânticos, porque ele tem um aspecto quantitativo. E assim, você consegue colocar uma meta, vamos dizer assim, e você consegue expandir essa meta. Por exemplo, uma coisa, enquanto você, vou sentar meia hora de meditação. Aí você senta meia hora de meditação para treinar a respiração, mas somente estava tudo all over the place, tipo, tá tudo por toda parte. Agora, se você estava fazendo 108 vezes de cântico, pelo menos estava tentando focar em cada sílaba, mas algumas vezes somente vai estar por toda parte também, mas assim, tem esse aspecto quantitativo, né, tipo, essa semana eu fiz, tipo, 1.080 episódios, essa semana eu fiz 216 episódios, então, assim, ajuda a dar uma motivação para você fazer mais, entendeu? Essa semana eu fiz 216 e a minha mente está X. Então, você pode ter um critério quantitativo ali, ajuda um pouco, em alguns casos, né? Então, assim, ajuda a ter uma meta, né? Porque, às vezes, 30 minutos numa atividade mais passiva, como só observar a respiração, às vezes, como é que fala? Não dá o mesmo efeito, assim. Pelo menos para mim, é uma das coisas... Eu uso mais os cânticos do que a respiração. Então, assim, eu sou meio enviesado para falar a respeito. Mas, assim, é uma coisa a experimentar, né? E pelo menos para os leigos na Tailândia, né, a instrução que o Ajahn dava era principalmente essa questão dos cânticos, né? Porque um dia a dia mais agitado, um dia a dia mais movimentado, mais coisas para lidar, né? Os cânticos, eles ajudam a tirar a nossa mente, o foco da nossa mente dos problemas do dia, do que está acontecendo, do pai, da mãe, do chefe, do serviço, do trânsito, e trazer a mente para uma atividade simples, como simplesmente seguir uma série de sílabas, né? Então, acho que esse é o grande valor dos cânticos, né? Porque, assim, se eu falar sobre a experiência na Tailândia, né, desse aspecto devocional, acho que não vai ser tão útil, né? Porque as pessoas muita gente nunca foi, né? E talvez nunca vá para a Tailândia, né? Então, assim, é o que eu posso trazer de uma forma que, digamos, é aplicável de forma simples, né? E que pode auxiliar as pessoas mesmo não tendo essa vivência lá, né? Então, assim, fica esse convite, né? Experimente, né?
faça esse teste, tudo bem. 108 é muito para você, comece com 54, comece com 20, né? E faça o teste, vai aumentando. E veja como se isso não vai ajudar. Por mais que você observe a respiração, desafie-se, né? Faça esse teste e veja como que te auxilia, né? Pelo menos uns 20 trips de manhã, uns 20 trips à noite, uns 20 trips no meio-dia no intervalo, né? E tenta ver como que isso melhora a prática. Fica esse desafio, né? Obrigado. Antes de passar para você, Patrícia, tem uma pergunta aqui do Ivan, tá? Agradeço a todos da Casa de Dharma pela oportunidade e gostaria de agradecer ao Hariel, pelos conselhos úteis que me deu. Pergunto se a máscara que recebeu naquela época foi útil. Saudações. Peraí, máscara? Agora eu não entendi. Qual foi o contexto de máscara aqui? Ivan, se você quiser fazer a pergunta. Agora eu não lembro qual era o contexto dessa máscara. Ariel, me ouve? Desculpa. Sim, pode falar. Minha amiga da Tailândia mandou para você uma máscara na época do Covid. Ah, sim. Agora, máscara, eu pensei... Nossa, eu estava pensando em máscara, tipo aquelas máscaras, tipo de... Pensei em outra coisa. Pensei em máscara de carnaval, alguma outra coisa. Eu falei, mas peraí, máscara? Não, máscara de Covid. Agora me toquei. Perfeito. Foi muito útil, sim. Muito obrigado pela generosidade. Patrícia, você pode fazer a sua pergunta, por favor? Bom dia a todos. Hariel, bem-vindo, né? Foi a opção que você fez, né, de retornar. Então, qualquer decisão que você tenha feito é bem-vinda, literalmente, né? E, baseada na sua experiência, eu tenho percebido que agora com a pandemia, né, eu tenho tido mais oportunidade de praticar, porque estou trabalhando em casa, administro meu tempo, né, e tenho tido muito mais encontros online com vários grupos do Brasil, então, e outros monges, né, de outros países também. Minha oportunidade de prática aumentou bastante. Mas eu me vejo assim, apesar de estar tendo essa melhora esse ano, né, com relação à minha prática, eu me vejo ainda me criticando demais, porque às vezes eu dou uma preguiça, entendeu? Por exemplo, ontem eu trabalhei muito e hoje não dei conta de acordar para fazer meditação com a Jan, né? Aí eu já me acordei assim, entre atrasada, né? E falei assim, meu Deus, eu realmente não tenho samvega suficiente. Aí a gente ouve aqueles monges tailandeses dizendo assim, as pessoas não fazem as coisas sem ligar muito, são preguiçosas, não vão chegar a lugar nenhum. Tem alguns monges que falam isso, né? E às vezes eu fico assim, me questionando de o que eu poderia fazer, se eu estou errada em insistir na prática. Quer dizer, eu não estou dizendo que eu não estou errada em insistir na prática, eu estou me confundindo um pouco, mas como é que a gente lida com isso, né? De insistir na prática, mesmo ouvindo, às vezes, comentários de que o que você está fazendo não é suficiente, sejam esses comentários de alguns monges que querem que você tenha mais samvega, ou até de você mesmo, né? Falando, você não está... Vamos lá. Como é que você lida com isso, né? Porque você chegou no extremo. Você foi monge por 10 anos e retornou, né? E às vezes a gente também dá esses passos para trás no dia a dia. Eu queria saber como é que lida com isso, né? E bem-vindo mais uma vez, adoro te ver. Obrigado. Assim, voltando àquela questão que eu tinha comentado no começo, né? Da questão de coisas estarem embaixo do limiar da consciência. Por exemplo, essa tendência digamos, uma pressão psicológica, um grau de culpa misturado com uma pressão psicológica, né? Tipo, você se pressiona, não, eu devia ter feito isso. É uma coisa desse tipo. A questão é que a gente não... Ele está num certo limiar ali que está um pouco meio escuro, né? Você não enxerga direito de onde que ele vem, como é que ele está acontecendo, né? Porque, assim, a partir do momento que você tem situações que é bom, tem situações que é ruim. A questão é o ponto de equilíbrio ali, né? Porque, assim, tem pessoa que tá saindo pro lado esquerdo do caminho, tem pessoa que tá saindo pro lado direito, né? Então, assim,
E a questão é você saber qual que é o seu ponto de equilíbrio. E assim, você tem esse jogo de cintura, né? E não se afetar tanto pela... A partir do momento que você tem a capacidade de se avaliar, né? Tudo bem. É necessário, com certeza, e é muito importante, ter como é que chama? Feedback externo de uma pessoa de referência para nos guiar. Mas também a gente tem que ter um certo jogo de cintura ali, porque há situações, por exemplo, uma coisa que acontecia muito na Tailândia, por exemplo, num ambiente entre com ocidentais e tailandeses juntos. Os ocidentais têm uma tendência para um extremo, e os tailandeses têm uma tendência para outro extremo. Aí a palestra às vezes vai mais para os tailandeses. Aí você não sabe se a palestra vai mais para os tailandeses ou se vai mais para os ocidentais. Então você tem que filtrar, você tem que criar esse filtro, assim, né? E com o tempo você vai... O filtro pode melhorar, né? Mas, assim, não tem uma fórmula mágica, vamos dizer assim, né? Mas a gente, como leigo, né, tem uma certa... Como que eu posso dizer? A rotina, né, tem muito mais variáveis, né? Tem questões para resolver, às vezes tem trânsito, às vezes tem o imprevisto, tem um evento, tem isso, aquilo. Então, assim, é necessário a gente ter um entendimento, né, que não dá para a gente fazer exatamente igual aos monges, que seria uma pressão psicológica muito grande, tipo, se você querer realmente fazer uma rotina igual, tudo bem. Tem pessoas que têm uma vida financeira estável, uma vida financeira mais estável, né, e talvez elas consigam ter menos compromissos, ter menos situações complexas para resolver e consigam ter uma vida mais estabilizada na questão da rotina, né? Quem tem filho, quem tem neto, né, aí já complica mais ainda, né? Então, assim, quando a gente vê que tem essas tendências, é a primeira coisa, né? Tentar... Se está sendo uma coisa recorrente, né? E não está tendo clareza, você tenta contemplar a respeito, né? Tipo, não, o que está acontecendo aqui? Tipo, está sendo extremo, não está sendo extremo? Se está naquela confusão, se está nublado, se está escuro, não vai dar muito certo, né? Então, tem que fazer a mente clarear um pouco, né? Tem que aumentar o holofote na mente para poder enxergar o que está acontecendo ali. Então, assim, tentar fazer os cânticos, né? Pelo menos umas 108 rodadas de pessoa, né? E depois... compara o antes com o depois, né? Vê se tem mais clareza. Aí você vê se realmente, não, isso é só tô me pegando no meu próprio pé demais, ou realmente estou sendo preguiçosa, ou então eu tenho que melhorar um pouquinho mais nisso, ou então o que eu tenho que ajustar, entendeu? Não tem uma fórmula mágica. Mas, assim, o principal é o quê? É ter mais clareza. Então, assim, quando você está nesse estado, tipo, não, eu não sei se eu me sinto culpado, não sei se eu, tipo, a mente já está, tipo, tá abalada, né? E, tipo, não tá com clareza, né? Você não tá enxergando o que tá acontecendo ali. Então, não é por contemplação que vai sair, não é por reflexão que vai sair, geralmente. O jeito mais eficiente que eu acho para sair é, tipo, não. Abandona esses pensamentos, foca numa coisa, ou respiração, ou então faz os cânticos, umas 108 rodadas, né? E vê, não. Agora com a mente mais estável, como é que eu vejo isso? Tenta contemplar de novo. Porque, assim... Quando a gente a mente já tá abalada, né? Tipo, o pensamento já não tá selvagem, vamos dizer assim. Ele não segue uma direção que vai ter um fim, né? Vai só ficar girando em círculo. Aí, tipo, não, eu devia ter feito isso, mas eu não fiz isso porque eu fiz isso. Aí fica girando. Aí só agita mais a mente e você fica nesse ciclo vicioso, né? Então, assim... E esse é um ponto que a prática da Tailândia, eu acho que enfatiza bastante, né? A questão de importância de samadhi em oposição a simples, como é que chama? Insight, né? Como algumas outras tradições, né? Tipo, a importância de ter uma mente mais firme, uma mente mais sólida, né? E com mais clareza, né? Mais foco. Muito obrigada, Ariel. Foi muito esclarecedor, ajudou bastante. Nada. Ariel, tem uma pergunta da Olga. Olá, Ariel. Será que algum dia o Achan Anand participaria de uma sessão de perguntas e respostas conosco? Você o traduziria? Obrigada. Teria que verificar a possibilidade. Mas tem a questão de fuso horário, né? Quantos fuso horários que tem? 10 horas de diferença?
Que horas que teria que ser feita uma coisa dessa? Seria 7 da noite, 9 da manhã. Porque a sessão de sexta-feira que eles fazem com alguns centros em outros países, tipo Singapura, essas coisas, Malásia e Tailândia lá, tipo, eles fazem na sexta-feira à noite, no horário dos cantos da noite, né? Que é 7 da noite lá. Então, é 10 horas de diferença, daria 9 horas da manhã no Brasil, né? E... tem que ver a possibilidade, tem que verificar, não sei. E também porque... teria que ser tendo um tradutor direto, tem que ver, porque a rotina do Adjana é bem puxada, né? Direitinho que lá é bem puxada, e já tem a sessão de sexta com os outros centros, né? Então, seria mais uma questão. Talvez uma sessão eventual, né, seja possível, mas agora uma coisa mais regular acho que seria mais complexo. Fabiana, você gostaria de fazer uma pergunta? Isso. Oi, Ariel, tudo bom? Obrigada por participar com a gente aqui desse Perguntas e Respostas. E a minha pergunta seria o seguinte, dessa experiência toda, você como monge, né? Eu fico pensando assim, que deve ter dado algum clique, principalmente na prática da meditação. Eu falei assim, nossa, eu quando era praticante leigo, nunca pensei nisso. Não sei, né? É uma prática tão profunda, eu imagino, e tão diária e tão constante, né? O que você acha, assim, dessa experiência de 7 anos no mosteiro que mudou na prática diária sua, né? E que você poderia nos dar alguma orientação, assim, não, você não... E, por exemplo, esse dos cânticos eu achei incrível, porque eu nunca pensei em usar como um mantra e uma forma só de concentração. Isso é uma coisa que eu gostaria que você comentasse. E a outra, se você acha que um leigo oriental e um leigo ocidental tem muita diferença, assim, ou de pessoa a pessoa, assim. A pessoa, por estar num país budista, já ela conseguiria ter mais facilidade ou não? É ilusão nossa. A diferença dos ocidentais para os orientais tem, como é que chama? Tem os pontos fracos e os pontos fortes. Peraí, alguém está com o microfone desmutado, gente, dando eco. Então, assim, o ocidental tem a tendência rebelde de pensar demais, ou então complicar as coisas demais, ou então se estressar fácil demais, para os tailandeses. E os orientais, às vezes, têm a tendência de... Qual que é a tendência deles? A tendência de, às vezes, tender para... Como é que chama? Pelo menos a tendência geral dos tailandeses é uma tendência mais para... Como eu poderia dizer? Às vezes a rotina fica eles são menos estritos, às vezes algumas coisas, né? Por exemplo, horário, coisas de... Ou então a forma de resolver problemas diferente, né? Mas, assim, acho que o importante não é tanto focar nessas diferenças, né? Porque isso pode gerar uma tendência do tipo, não, como eu sou ocidental, eu não tenho potencial. Como eu sou oriental, ele não tem potencial. A questão é, a gente nasceu assim como ocidental, né? Então vamos trabalhar com o que a gente tem, né? Então, assim, a gente tem que tomar... A gente tem que estar consciente principalmente das nossas falhas, né? Dos nossos defeitos, né? Pelo menos como eles veem a gente, né? Então a gente tem que olhar mais para isso, né? Por exemplo, tendência de se estressar fácil, tendência de pensar demais. Então, assim, a gente tem uma tendência que essa tendência de pensar demais é útil mais tarde, quando a gente tem uma mente mais firme, né, para poder contemplar. A gente consegue contemplar com sabedoria, às vezes melhor, de uma forma mais detalhada, talvez. Agora,
os tailandeses eles são melhores no aspecto do samadhi, porque eles têm uma mente que não prolifera demais, né? Então eles conseguem acalmar a mente com muito mais facilidade e desenvolver uma concentração mais profunda. Então, assim, mas não foquemos nisso, né? Assim, não é o que nasceu ocidental ou nasceu oriental que tem menos ou mais potencial. A questão é que a gente tem que praticar com o que a gente tem, né? E que assim, se a gente cultivar esse lado que nos falta, que é, por exemplo, essa mente mais estável, a gente vai ter essas melhores condições de ter mais calma e lidar com nossos problemas também, né? Então, assim, esse aspecto dos cantos, por exemplo, fazendo apenas como mantra, né? E fazendo o uso focando mais no aspecto de concentração, né? Desenvolvendo mais tranquilidade mental para poder enxergar com mais clareza, né? Isso potencializa a nossa prática. Quando a gente pensar com sabedoria e não ficar aquele pensamento burro que fica girando, que não teve fim, né? Você fica girando a situação, você fica refletindo a situação, não, porque eu devia ter feito isso, mas eu devia ter feito aquilo, mas você fica girando, você não sai daquilo. E às vezes passa uma vida inteira nesse círculo, né? Buscando o começo e o fim da história, mas não acha. Então, mas assim, não tem uma fórmula mágica, né? Tipo, seguir o que nos é ensinado. E não é tão complicado assim, não é uma coisa que precisa ler muito a respeito. Isso é uma coisa que eu bato sempre na tecla, né? Tipo, não precisa ler muito a respeito, né? Tipo, não precisa ler um livro, uma enciclopédia. É focar. Imagina, o que tem de difícil, digamos, intelectualmente falando, de focar numa sílaba de uma recitação. É uma coisa simples, qualquer pessoa tem o potencial para fazer isso, e com isso ela consegue acalmar a mente dela, e ela vai ter mais clareza para enxergar o que está acontecendo. Então, assim, não tem uma teoria complexa, você não precisa ler muito sobre esses estágios de desenvolvimento, do insight, isso, aquilo. Para a gente que é ocidental, é um perigo. É um perigo porque a gente começa a pensar sobre o assunto e o que acontece? Isso fica lá no nosso limiar de percepção, né? Então, acontece. Quando vem alguma coisa na experiência, a gente começa a interpretar com base nessas memórias. E a maioria acontece. Não é insight que a gente está tendo, é memória. É simplesmente você estar rotulando coisas com memórias que você tem. Não é uma experiência real do negócio. Isso não resolve o problema. E pode até virar uma vaidade, né? Do tipo, não, eu sei que isso... Por exemplo, quando eu medito, eu estou, tipo, contemplando o fluxo das, sei lá... Tem uns nomes do Abhidhamma lá, tipo cetácicas, outras coisas do tipo. Então, assim... Mas, assim... Aí, numa situação que você tem que, tipo, ser o mediador entre duas pessoas, você não consegue, porque você não consegue ter uma mente relativamente firme para lidar com a situação. Então, assim, isso não resolve o problema. Então, assim, pode ser útil para algumas personalidades, para usar na contemplação, sim, mas para nós ocidentais é um caminho perigoso, assim, fica esse alerta, né? Porque a gente já tem essa tendência para pensar demais. Aí a gente começa a ler sobre uma coisa que é teórica, complexa, cheia de detalhes. Aí a gente acha que a gente entende. E aí isso vira um conhecimento falso, vira uma série de outras coisas que vão virar obstáculo para a nossa própria mente. Em vez de acalmar a mente, então a gente começa a fazer, tipo... Aí acontece, quando você vai fazer uma coisa simples, como observar a respiração, você começa a ficar pensando sobre as coisas, né? Você fica pensando, não, mas será que eu estou no estágio tal ou estou no estágio 2? Será que eu estou no estágio 1 ou estou no estágio 3? Então acontece, em vez de ser uma ferramenta para você acalmar a mente, vira uma ferramenta para você... Vira um obstáculo. Então, assim, basicamente, não complicar as coisas, né? Para nós ocidentais, acho que a dica principal é essa, não complique a prática. Acalmar a mente, aquietar a mente e aprender a olhar, né? Basicamente é isso. E as ferramentas para isso são a generosidade, virtude, concentração e sabedoria. Não tem complicação, não precisa ler milhares de livros sobre o assunto, né? Mantém o negócio simples, né? E imagina, os mestres tailandeses ensinavam, tipo, fazendeiro, plantador de arroz, né? Tipo, com coisas do dia a dia. Você não precisa ser um doutor em
psicologia ou doutor em psiquiatria para entender do assunto. E assim, e essa vivência, né, que a gente vai adquirindo, né, com a gente conseguir, como é que chama? Acalmar a mente e ter mais clareza, essa vivência, ela é capaz de resolver problemas, né? E ela é capaz de trazer mais felicidade para a gente, né? Porque a gente não vai se abalar tanto com o impacto dos outros, né? A gente vai ficar, como eu diria os versos da Mapada, né? Uma ilha, né? Uma ilha que nenhuma coisa externa pode abalar, né? Uma ilha no meio do oceano, né? Você, apesar de todas as ondas ali em volta, né? Você continua ali. Então, assim, mais ou menos essa linha. Respondi a sua pergunta, Fabiana? Respondeu sim, obrigada, viu? Nada. Mais uma pergunta, Rariel, é do Lucas. Olá, Rariel. Gostaria de perguntar quanto contato você podia manter com os pais enquanto estava na Tailândia e como é o atendimento médico para monges lá? Assim, no começo, depende da situação, assim. Por exemplo, tem casos e tem casos, por exemplo. Porque, por exemplo, tem situações em que a família é totalmente contra a ordenação. Tem casos que a família é mais a favor, mais apoiadora. Então, assim, casos em que a família é muito contra, geralmente no começo, assim, a própria pessoa nota que é necessário um certo distanciamento, né? Porque pode virar uma situação complexa, né? Às vezes não é nem muito saudável essa comunicação no começo, porque às vezes é desgastante. Coisa que eu notei, pelo menos no meu caso, foi assim também. E com o tempo, né, à medida que foi diminuindo foi passando de digamos, oposição para aceitação, né, vai ficando mais fácil, né, você pode comunicar mais vezes, né. Mas assim, no começo geralmente é bom manter mais distância, né, porque são pessoas que a gente conviveu há muito tempo, né. Então assim, a gente já foi para um lugar estranho, a gente morava junto ainda, principalmente, né, tem muitos apegos ali, né? Então, assim, a gente tem que, às vezes, desligar um pouco dessas... soltar um pouco do apego dessas pessoas, não digamos que a gente vai ignorá-las completamente, mas realmente elas têm uma importância enorme nas nossas vidas, são considerados como os arahants em casa que a gente tem, mas, assim, a gente tem que olhar para a nossa prática também, né? Porque como eu diria, no final das contas, né, a gente tem que seguir o nosso rumo, né, o ser segue seu karma, né, então, assim, a gente tem essa dívida de gratidão a ser paga por eles, né, e a gente busca repagar essa dívida, mas, assim, a gente tem que construir nossos próprios recursos, né, e ter nossas próprias bases, né, por exemplo, a própria mãe do Sariputta, né, foi contra ele ser monge desde o começo até o final, né, quando ela estava falecendo, né, não, quando ela estava falecendo ou quando o filho estava falecendo, agora não lembro. Acho que quando o filho estava, quando o Sariputta estava falecendo que ela foi se converter ao budismo, né, então assim, isso tornou uma entrante na correnteza. Então assim, ver que, por exemplo, mesmo esses grandes mestres tiveram problemas com essas coisas também, né? E que às vezes não é porque é pai e mãe que vão ser totalmente a favor dessas coisas. Por mais que seja uma coisa boa, né? Às vezes não vem dessa forma, né? Então, assim, aí é questão de jogo de cintura, né? Você saber o quanto que é bom, às vezes tem que afastar um pouco mais, às vezes tem que ficar um pouco mais perto, às vezes tem que ficar um pouco mais distante. Então, assim, não é totalmente proibido. Então, que isso fique claro. O que mais? Sobre o atendimento médico. Ah, como sim. Que é? Aí já começou a fugir um pouco do assunto aqui, mas respondendo de forma curta, né? Geralmente alguns locais, né, dão um desconto para monge e tal, né? Mas não, ou então fazem de forma sem cobrar, né? E alguns médicos fazem isso também, né? Então, mas assim, nada de tão
diferente, assim, também, porque também tem médicos que não vão com a cara dos monges, também tem isso. Eu encontrei esses tipos de médico também, né? Então, assim, não é porque você é monge, você vai achar que você vai ter um tratamento especial, porque tem alguns, assim, na Tailândia, hoje em dia, como já é um país moderno, tem os dois perfis, né? Tem as pessoas que são... Tem tantas pessoas que gostam dos monges, são mais tradicionais, tem as pessoas mais modernas, que às vezes não têm tanto valor na religião, que são contra os monges, e acham que essa coisa é uma coisa do passado, que... etc. Então, entendeu? Então, assim, tem os dois lados. Então, você não pode ter uma expectativa de... como é que chama? Não pode ter uma expectativa com relação ao tratamento médico. Mas, assim, se a pessoa se ordenou como monge, né, ela tem... O mosteiro cuida dessas despesas médicas, né? Então, isso fique claro. Talvez seja uma dúvida que venha a ocorrer, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu gostaria de fazer 2 perguntas para o Ariel, pode ser? Pode ser, Arthur. Oi, Ariel, bom dia. Em primeiro lugar, é uma alegria ver você, não é? E poder continuar próximo, né? Aprendendo, compartilhando. Eu queria te fazer 2 perguntas, né? Uma primeira é com relação à psicologia. A gente sabe mais ou menos que a psicologia ocidental, como você falou, ela tem em termos não só de entendimento, mas de tratamento, vamos supor, terapêutica, né? É procurar compreender as aflições do paciente e de encaminhar, não é, sugestões, tal, que ajude, vamos supor, o eu, né, a personalidade, e se reequilibrando, encontrando mais bases. Tal. Mas a gente sabe também que no Dhamma, esse senso de eu vai até um ponto, é útil, mas, né, ter que, a partir de um momento, colocar no contexto de não eu, de que não é as aflições da personalidade estão dentro do contexto da ignorância e tudo. Então, a primeira pergunta é que sugestões, ainda que você esteja começando a psicologia, mas acho que já deve ter pensado nisso também, né? Como que conselho se daria para os psicólogos do Dhamma, que estão conectados com o Dhamma, ou para nós leigos também, né? Como não polarizar entre apoios da psicologia e apoios do Dhamma, mas um caminho da sabedoria, né? E essa seria a primeira pergunta. Não sei se eu faço a segunda ou abro para você falar da primeira, porque eu ainda tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer também. Faz a segunda de uma vez, que eu já vou processando as duas de uma vez. Ah, tá bom. Então, eu assim, intuo, né, que as situações, né, o contexto que, de repente, a questão da saúde, a saúde do corpo, né, ele coloca certos confrontos, né, diante das instabilidades, até, né, das sensações de isso ou aquilo, ou fraqueza, e que muitas vezes cutuca a mente sobre essa questão da fragilidade, até da nossa impermanência do corpo, da morte, né? Essas experiências mais confrontantes, assim, não é? E, então, eu gostaria também de perguntar, sem entrar muito em seus detalhes pessoais, né? Mas como você, a partir da sua experiência, também nos compartilharia, assim, conselhos, né? Para lidar quando o Kaia fragiliza de um modo mais confrontante para a mente, né? Então, vamos lá. Com relação à psicologia, né, como você mesmo falou, né, eu tô bem começando no curso, né, mas a gente tem uma visão geral do cenário até agora, né, não tem nada tão específico assim, né, mas como você falou, né, tem essa questão de o ego tem uma certa funcionalidade, né, que ele é útil até um certo ponto, né, e ele é necessário para ter uma certa
saúde mental num certo nível básico ali, né? Mas, pelo menos no contexto do Dhamma, né? A gente tem que ir além disso, né? A gente tem que ir gradualmente entendendo de forma mais clara o que está acontecendo ali, né? Então, assim, a questão é que a questão do não eu, né, é uma questão já mais profunda, né, e que exige uma certa estabilidade mental básica para ser tratada. Por exemplo, os próprios discursos do Buda nos suttas, né, por exemplo, ele não saía dando não eu para pessoas que não tinham uma estabilidade mental básica, digamos, mais para nível de samadhi, ou então o nível de prática espiritual que já compensasse isso, né? Porque, assim, é uma noção tão enraizada na mente, né, que a pessoa tem que ter uma certa estrutura básica para poder, no mínimo, aceitar intelectualmente, né? Porque, por exemplo, uma pessoa, tipo, que já não tem uma estabilidade mental muito boa, você questiona, ah, não, mas isso não é você. Ah, não, mas eu quero, tipo, eu quero. A pessoa fala, eu quero. Mas, tipo, ela identifica com aquele desejo. E ela realmente vê dessa forma. Isso chama-se delusão. A gente acha que realmente é, mas não é. Assim, e assim, a pessoa não tem como a gente provar para a pessoa, de uma forma científica, que não é, né? Porque o Dhamma me chama, convida para vir e ver, né? Né? Você tem que vir para você ver por você mesmo, né? Não tem como te provar isso de forma externa, né? Então, assim, é uma noção tão arraigada na mente, né? Que, voltando àquela que eu tinha dado antes, né? O quarto tá tudo escuro, né? E a gente tem as nossas percepções do que está acontecendo, né? Mas, na verdade, para quem nunca mexeu com práticas do Dhamma, né? Tipo, as percepções nossas são muito distorcidas, né? E por isso que a gente se machuca tanto, né? A gente projeta expectativas demais em certas coisas, né? Então, assim, do ponto de vista, assim, pessoas que estão buscando um tratamento psicológico, geralmente, acredito eu, que elas estejam numa situação desestabilizada já. Então, assim, esse tema do não eu, assim, de um ponto de vista mais profundo, assim, é uma coisa que pode mexer com a pessoa, né? Então, assim, tem que ter muito tato para ser usado, né? Assim, é bom e pode ser utilizado, acho que é mais fácil de ser utilizado, né? Você buscar gradualmente cultivar, não falar tipo não eu, porque não é uma coisa muito, digamos, também tem a forma como é tratado, né? Por exemplo, uma coisa é falar que tipo, ah não, tudo esse eu que você acredita que é um eu não é nada. Se você fala isso pra pessoa, a pessoa desestrutura totalmente, né? Mas peraí, como assim? Tem certas formas meio usáveis de tratar esse tema de forma gradual, né? E assim, começar com coisas básicas do tipo observar que certas coisas surgem e desaparecem, né? Que elas não estão... vê pela impermanência, né? Vai pelo aspecto da impermanência que é mais fácil de ser observado, né? Porque é uma coisa, digamos, menos filosófica, né? Porque é uma coisa tipo, surgiu e desapareceu, não é constante. Olhar por esse lado é mais fácil de ser observado. Nos próprios suttas, o Buda geralmente começa pela impermanência. Ele vai pela impermanência, o sofrimento, aí o não eu é a conclusão, vamos dizer assim. Ele fala, né? Ah, não, essas coisas são impermanentes ou permanentes? São impermanentes. Então, o que é impermanente? É sofrimento ou felicidade? Sofrimento. E o que é sofrimento? É apropriado considerado como eu, como meu eu, como sendo eu? Não. Então, assim, acho que o método da impermanência, olhar a impermanência de certas coisas é uma coisa mais fácil, mas assim, ainda assim tem que ser vista com cuidado, porque a pessoa está tão arraigada em certos hábitos, né, que é difícil puxar ela para fora, né? E como eu falei, né, essas coisas, na maioria das pessoas, imagina, digamos, a pessoa que não tem nunca praticou sati, nunca cultivou meditação, tipo, é como se fosse um iceberg, tipo, é só uma pontinha de gelo ali em cima, mas embaixo tem muita coisa. E a pessoa não enxerga nada daquilo que está acontecendo. E ela sofre muito por causa de tudo aquilo que está acontecendo ali embaixo, que ela não enxerga e ela não sabe lidar com tudo aquilo. Então, assim, não tem muita luz de consciência não está acontecendo dentro da mente. A pessoa está no mundo, mas, assim, ela não sabe o que está acontecendo dentro dela. Então, assim,
sem essa prática de sati, né, para você gradualmente, né, tendo mais clareza e enxergando com mais clareza a mente, toda a estrutura da prática do Dhamma, né, é muito difícil, né, chegar nessa mesma coisa. É um método todo fechadinho que o Buda desenvolveu, né, não uma técnica, né, todo um sistema de treinamento da mente, né, para você conseguir chegar nessa perspectiva de mais clareza, né. Então, assim, porque, assim, as tendências, né, são muito sutis, né? Por exemplo, se a mente tiver com clareza, e, por exemplo, você vê essa tendência do tipo, eu quero, tipo, a pessoa quer ter uma casa assim. Teimou que ela quer ter uma casa assim ou ela quer ter um carro assim. Se a pessoa simplesmente não tem sati, né, tipo, ela vai ficar com essa ideia, tipo, ela acha que aquela ideia é ela, né? Tipo, eu tive essa ideia que eu quero ter um carro, isso e aquilo. E aí, tipo, às vezes ela vai até faz um empréstimo no banco, se endivida, compra o carro, não tem como pagar o empréstimo, vai lá e faz, porque a pessoa está sendo controlada pelas tendências dela. Mas, assim, a pessoa acredita que é ela que está querendo. E, assim, se a pessoa tivesse um pouco mais de clareza, né, e ela conseguisse pegar essa tendência correndo ali, surgindo, né, vendo que é só uma coisa que está surgindo ali, mas, tipo, está surgindo de dentro. Mas esse dentro está surgindo uma coisa falsa. Tipo, peraí, qual que é a base disso, né? Peraí, eu realmente preciso de um carro? Tipo, ser capaz de questionar essas coisas quando elas saem, né? Tipo, não, tá vindo de dentro, tudo bem. Tem uma coisa de dentro saindo ali, né? Esse desejo. Mas peraí, realmente eu preciso de um carro? Eu tenho como pagar? Então, assim... E é uma coisa que não tem receita de bolo, não tem remédio para isso. Por mais que toda a medicina tenha evoluído, não tem um remédio para consolidar isso também, né? Então, assim... não tem uma solução simples, né? Então, assim, o ponto é que para pessoas que já estão abaladas, estão mentalmente afetadas, tratar, assim, de forma direta, assim, tema não eu, abandonar o ego, assim, é uma coisa muito pesada, né? E, assim, acho que pode desestruturar muito a pessoa, né? Porque a pessoa já, assim, para a pessoa contemplar essas coisas, é necessário que ela tenha um certo nível básico de samadhi, de concentração e estabilidade para poder ser capaz de abrir mão dessas tendências internas. Então, ela tem que ser capaz de se separar. Se ela não tem isso, se chega num tema dessa, a pessoa vai se desintegrar, vamos dizer assim. Então, ela não tem estrutura para isso, né? E, assim... E essa é uma das coisas que a prática do Ocidente de mindfulness e outras coisas falta, né? Porque não tem tanto ênfase na prática de estabilidade mental, de firmeza, que é uma das coisas muito da tradição da floresta da Tailândia, né? Então, assim, tratar o tema do não eu de forma direta, acho perigoso. Agora, tratar o tema da impermanência, eu acho que já é um método mais hábil, né? Você tentar fazer, tipo, convidar a pessoa a contemplar, né, que essas coisas surgem, desaparecem, né, que, tipo, gradualmente, né, e contemplar a impermanência do dia a dia das coisas, né, sem falar diretamente que o eu não existe, que é uma ilusão, e que isso é aquilo, porque isso é uma coisa muito pesada para a pessoa. A pessoa tem que ir gradualmente, eu acho que é mais hábil falar dessa forma, né, convidar a pessoa a ver a natureza externa, né, da impermanência das coisas externas, para depois ela conseguir ver dentro de si. Porque, assim, para a maioria das pessoas, esse pensamento do tipo, não, o ego é uma coisa falsa, vai ser rotulado pela ignorância como, não, isso é uma coisa falsa, isso não tem nada a ver e não quero saber disso. Isso vai acabar comigo, eu vou me desintegrar. Então, assim, e vai ser prejudicial para uma pessoa, né? Então, assim, a gente tem que usar meios hábeis, né? Porque a mente que está obscura, né? Ela vai rotular isso de uma forma negativa e vai correr, vamos dizer assim, né? É o mecanismo de defesa, da ignorância, né? Quando alguém vai querer achar ela ali, opa, vou fechar aqui. Então, tomar cuidado com isso, né? Então, assim, acho que principalmente essa questão de, principalmente, não é nem convidar a impermanência, principalmente é o quê? Tem que arranjar meios hábeis para a pessoa desenvolver estabilidade mental. E, assim, no caso, esse dos cânticos, como eu estava falando, de fazer repetição de sílabas, é uma coisa que você pode trabalhar até com pessoas cristãs, por exemplo. Que, por exemplo, o pessoal que, por exemplo, faz
como entra no Brasil, país cristão, né? Você pede a pessoa ter uma prática religiosa cristã, você pode falar para a pessoa, né? Tipo, não, porque você não, sei lá, reza o terço aí, focando, assim, reza o terço focando em cada sílaba da oração. Isso é prática de sati para a pessoa, entendeu? Isso serve como prática de sati. A pessoa não precisa nem estar refletindo sobre o conteúdo daquilo. A questão é focar em cada sílaba. É só o meio hábil que você pode usar até com pessoas que não são budistas. E convidar a pessoa a fazer aquilo mais vezes, né, pode ser um exercício de ter mais sati e ter mais clareza para ela. E aí sim convidar ela para contemplar mais a impermanência das coisas. E aí pode ser que gradualmente, né, a pessoa vai enxergar com mais clareza, aí você pode começar a abrir o tema quando a pessoa estiver mais estável, né? Mas assim, para as pessoas que estão, tipo, abaladas, mentalmente muito emocionadas, tipo, tratar o tema do Noel não vai ajudar, porque não é como se você, digamos, é um passo maior que a perna, A maioria das pessoas não vai dar certo. A maioria das pessoas não vai dar certo, infelizmente. E agora, com relação à saúde e o corpo, né? Assim, quando o corpo começa a falhar, né? Quando certas coisas começam a não funcionar como deveriam funcionar, o que vem é frustração. Você queria fazer certas coisas, você não pode. Você queria fazer isso, você não pode. Você queria fazer... Ou então, sensações dolorosas, né? Sensações são os dois tipos de problema que a gente tem. Ou então ele causa uma irritação, ou então ele causa sensações dolorosas, ou então causa medo e preocupações sobre o futuro, né? Então, assim... Novamente, o que salva aqui? O que salva é ter mais clareza. Se a mente for mais firme, mais estável, né, tiver mais sati, você consegue pegar essas coisas acontecendo e você fala assim, não vou ficar pensando que daqui para frente vai só piorar, daqui para frente vai ser isso. Não, vou focar num dia por dia, vou fazendo a minha parte, cuidando do meu corpo. E tudo bem, quando ele estiver mal, eu descanso ele, deixo ele descansar. Agora, quando ele estiver em condições boas, eu vou fazer o que eu melhor posso para meu futuro, para ajudar os outros e para a minha prática. Então, assim, reconhecer que tem limitações, né? Eu comecei a reconhecer certas limitações, né, que vem com o tempo, né? De forma a não criar conflitos, né? Porque o corpo não segue nossos desejos. Né? Eu queria fazer tal coisa, mas eu não consigo por causa que o meu corpo não deixa. Então, assim, reconhecer que tem certos limites, né? Então, assim, não se cobrar além dos limites do corpo, né? Tem esse jogo de cintura, né? Porque com o tempo isso pode ser uma outra fonte de conflitos internos, né? A pessoa se cobra por uma coisa que ela não é mais capaz de fazer. Eu queria, tipo, tenho, sei lá, 80 anos e queria correr a São Silvestre, por exemplo. Sejamos mais realistas, né? Não sei se isso responde às suas perguntas, Arthur. Sim, Ariel, gratidão aí. Muito obrigado mesmo. Ariel, tem uma pergunta agora do mosteiro. Qual o monge mais inspirador, fora a Chananã, e qual o menos inspirador você encontrou? Mais inspirador, menos inspirador. Aí com uma pergunta difícil, tem que classificar as pessoas. Eu não gosto de fazer isso. Mas, assim, acho que, em geral, vários monges tailandeses, assim, foram... Os monges sêniores de Mapijan são muito inspiradores, assim. Em diferentes áreas. Alguns são inspiradores, tipo, na qualidade da resiliência, alguns inspiradores na qualidade do sacrifício, alguns inspiradores na qualidade da compaixão, alguns inspiradores na qualidade de ajudar os outros. Então, assim, tem vários tipos de inspiradores, né? Então, eu não... Como é que fala? Eu tenho dificuldade em classificar as pessoas. Eu acho que a minha mente de engenharia já foi... Essa mente classificatória em caixinhas, acho que ela foi detonada em 7 anos e não consigo mais fazer isso. Acho que essa mente de... Como é que fala? Classificar a subjetividade. Agora, como eu estou em humanas, né?
como é que fala? Classificar pessoas é uma coisa tão difícil, né? A pessoa tal é melhor que a pessoa tal. Mas, assim, e questão de monge menos inspirador, questão de monge menos inspirador, assim, não... Acho que não é tão... Não vai ser tão benéfico citar nomes, assim, mas, assim, a forma como eu via certos... Por exemplo, em Mapjam, por exemplo, a gente tinha a questão dos monges temporários, né? Então, assim, são pessoas com um perfil bem diferente dos ocidentais que tinham posto ordenar por muito tempo. Então, às vezes, a pessoa simplesmente estava lá porque o pai e a mãe mandou, entendeu? Tipo, uma coisa, tipo, não veio de dentro a motivação. Então, às vezes, era uma coisa meio relaxada. Então, assim, era uma situação que a gente sempre tinha que lidar, né? E, assim, sempre dava algum probleminha com algum monge temporário, mas, assim, tinha monges temporários que eram muito... estavam a fim de desenvolver certas qualidades, e alguns, por mais que não tenham tido uma performance tal como esperado dentro do período que eles ordenaram, mas assim, no final eles conseguiram, sei lá, terminaram de ordenar, não beberam mais, não tomavam mais álcool, ou então não fumavam mais, e etc. Então, assim, você vê que apesar de todas essas diferenças, né, eles foram capazes de adquirir alguma coisa boa com o processo, né? Então, classificar pessoas entre menos inspirador e mais inspirador, eu acho que não tem essa máquina para resolver essa questão ainda, não. E, assim, ver também como que é fácil a gente ver as falhas nos outros, né? Mas é difícil a gente ver a falha na gente mesmo, né? Então, a gente... Às vezes, certas coisas, né, são muito óbvias para a gente, né? Mas certas falhas nossas, né, a gente não enxerga, né? Então, a gente tem que ter certo cuidado, né? E falar das questões dos outros, né? Que às vezes tem umas coisas óbvias que a gente tem que são defeitos, né? Mas a gente mesmo não enxerga, né? Bom, próxima pergunta é da Alice. Obrigada por compartilhar essa experiência tão inspiradora. O que você entende por psicologia budista? Acha que existe enquanto linha da psicologia? Pelo menos aqui no Brasil, até onde minha limitada pesquisa, não me, como é que fala? Corrijam-me se eu estiver errado, mas assim, não tive essa impressão que parece que tem essa área em específico. Talvez nos Estados Unidos, por ser um país em que não é regulamentada a profissão de psicólogo, se eu não me engano, há uma certa maior tendência a isso, parece que como é que fala? Você não precisa ter curso de psicologia para atuar como psicoterapeuta nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Corrija-me se eu estiver errado, detalhes técnicos, às vezes eu não me lembro, minha memória falha. Mas, assim, a forma como... Assim, digamos que... Voltando àquela questão que tinha feito no começo, da questão da conflito entre a psicologia e o Dhamma, vamos dizer assim. Aqueles 3 conhecimentos lá. Conhecimento pela experiência, conhecimento pelo ouvir, conhecimento pelo refletir. Assim, o potencial que o Dhamma nos dá de desenvolvimento, de plenitude, de felicidade, é muito maior do que todas essas vertentes da psicologia moderna, elas trazem para a gente, né? Esse potencial de transformação, né? Então, assim, independente de nomes das coisas, né? Assim, pelo menos entrando no curso de psicologia recentemente, né? Eu não tenho essa expectativa de encontrar nenhuma das linhas que vai ser o Dhamma, porque o Dhamma é como se fosse, tipo, Dhamma é a verdade, né? Dhamma é a verdade da natureza, né? A natureza real das coisas, né? Então, assim, as teorias são coisas ali construídas com base em certas óticas ali, sobre certos pontos de vista, sobre certos pontinhos, mas, tipo,
não é a natureza total da coisa, entendeu? O Buda teve a clareza total de ver, a gente tem fé nisso, né, que o Buda teve de ver com clareza a natureza da mente de forma profunda, né, e trouxe esse treinamento para a gente, né, e vários discípulos seguiram esse caminho e gradualmente foram tendo mais clareza também, e com isso eles também vão tendo mais confiança, né, uma fé inicial passa a ser confiança, né, que à medida que você estava na escuridão, você começa a desenvolver um pouco mais de clareza, você fala assim, nossa, realmente isso leva a mais clareza, se eu continuar praticando, eu vou um dia chegar na clareza total, né, então assim, você começa a ter de fé passa a confiança, né, então assim, não tem esse desconforto do tipo, não, eu tenho que encontrar uma teoria. Porque assim, a ciência tem muitas limitações, né? A ciência tem esse método do tipo verificação externa, né? Verificação por números, verificação por coisas. Mas assim, no final das contas, o Dhamma, uma das definições do Dhamma, né? Que ele é para ser entendido por cada um, né? É o Opanaiko, né? Tipo, para ser entendido pelos sábios, cada um por si, né? Não tem como uma pessoa trazer aquilo para você e te provar com A mais B. Assim, você tem que ver, experimentar, você vai chegar nos resultados. Assim, tem esse convite, esse desafio, né? Então, assim... com relação à psicologia budista, a pergunta é nesse sentido ou é no sentido de... Deixa eu ver, acho que existe uma caminho de psicologia. Então, diga, Alice. É mais com relação a ser uma linha da psicologia ou uma forma como você poderia trabalhar com, sei lá, com os pacientes, ou o que seria? É porque eu tenho escutado essa locução e ela me parece muito interessante. Então, eu não sou psicóloga, então eu fico me perguntando, né, se é uma linha, né, baseada nesses conhecimentos, obviamente sabendo a limitação, porque é uma ciência, mas então a minha pergunta foi por conta da sua experiência, que você optou pela psicologia, então me ocorreu te fazer essa pergunta. Entendi. Mas obrigada pelas considerações. Pelo menos no Brasil, eu não me corrija, se alguém souber, me corrija se eu estiver errado, mas eu não vi nenhuma linha oficial como psicologia budista ou algum autor, alguma coisa nesse tipo. Parece que nos Estados Unidos tem mais algumas coisas a respeito, assim, mais pesquisas, assim, porque tem aqueles centros de leigos, né, tipo, acho que aqueles centros, tipo, em Massachusetts, aquele Bar Center, o IMS, eles devem ter umas coisas de pesquisa, tem uns cursos universitários, tem algumas coisas desse tipo. Acho que na Europa também deve ter alguns cursos universitários sobre essas coisas, entendeu? Agora, no Brasil, não temos muito isso, né? No Brasil, a gente tem a gente fala, digamos, acho que quando eles falam psicologia budista, eles querem dizer, digamos, a forma como o budismo entende a mente, né? Mas não chega a ser uma psicologia, né? Porque a psicologia é uma coisa muito mais limitada ali, né? Para ser chamada de psicologia, né? Eles emprestam um termo, mas assim, acredito eu que não seja digamos, uma coisa que ele meio que limita o Dhamma, porque o Dhamma é muito mais do que isso, né? Porque assim, para você chamar de científico, né, tem todos aqueles critérios de ser verificável de forma externa e tal, então assim, o Dhamma é muito mais do que isso, né? Então assim, é questão de nomes, né? Mas o importante é que, como é que fala? O Dhamma tem uma certa forma de ver os fenômenos mentais, né? Então assim, ver os processos de pensamento, de sensação, de percepção, de consciência, né? E essa forma que a gente usa, né? Ela fornece meios hábeis para a gente trabalhar com eles e lidar com eles, né? Então, assim, acho que e usar isso para resolver nossos problemas. Acho que isso é o mais importante, não tanto o nome. Obrigada. Nada. A Olga, né? Gostaria de fazer uma pergunta, Olga. Olga?
Então, bom dia, Rariel. Bom dia a todos. Bom dia. É sempre uma alegria a gente estar nesse ambiente do Dhamma, né? Muito gostoso, muito gratificante. Então, eu queria fazer duas perguntas, Cariel. Uma desculpe, bem rápida, porque eu exatamente estava procurando em qual sutta o Buda discute essas três formas de conhecimento. Eu sei que tem um sutta que ele discute com o Brahma, discute ou, enfim, argumenta com o Brahmani sobre os tipos de conhecimento, e se você puder me dar depois alguma pista, pode ser agora, pode ser depois, te agradeço, tá bom? Pode ser depois também. Vou ter que precisar depois, porque eu não... Não eu lembro que eu li em algum lugar, algum dos suttas, e vi também várias palestras de mestres tailandeses que falam a respeito, mas no sutta em específico eu não vou lembrar o nome, tem que dar uma pesquisada. Tá, porque isso tem no brahmanismo também, então é um diálogo bem interessante do Buda com o Brahmani sobre isso. Então, essa é uma pergunta. E uma outra é assim, toda essa linha de mindfulness, né, e de absorção dos conhecimentos budistas pela psicologia, ou pelo menos uma tentativa, ela tudo se baseia, muitas vezes que eu ouço, assim, eles falam no cérebro, né? Tem até um livro, O Cérebro do Buda, e tem muita coisa. Então, eu queria que se você pudesse dar uma distinguida assim, no cérebro e na mente, assim, acho que eu já entendi isso uma vez e já esqueci. E qual... Então, você entendeu pelo ouvir. Então, você entendeu pelo ouvir, né? Isso. Não foi um entendimento completo. Verdade. Obrigada, viu? Nada. Então, uma vez já fizeram essa pergunta para o Adhyana, justamente qual a diferença da mente para o cérebro. Aí o Adhyana respondeu que a mente, Pentatlu, é o elemento do conhecimento. É o elemento que conhece. É o conhecedor, que a gente chama. Então, assim, tem os 4 elementos que são, digamos, a forma budista de falar das coisas, né? Então, os 4 elementos, fogo, terra, água e ar. E tem esse elemento do conhecimento, o elemento que conhece. Porque, por exemplo, os objetos que a gente tem, a cama ou a parede, elas não conhecem. Elas têm os 4 elementos, tem a solidez, tem a fluidez, e tem um copo com água, tem a fluidez, tem a solidez, tem todas essas propriedades, mas eles não conhecem, eles não têm consciência. Então, assim, o cérebro, o Adhyana, pelo que eu me lembro, ele explicou que é uma ferramenta para processar as informações ali que vêm dos sentidos. Mas quem conhece, assim, ele processa as informações e traz para a mente conhecer, entendeu? Que a mente é a consciência, vamos dizer assim, né? É o elemento conhecedor, Cuidado agora, para não, como é que fala? Para não perceber como uma, como é que fala? Elemento conhecedor não quer dizer que tem uma alma ou que tem uma coisa desse tipo. Quer dizer, elemento como uma coisa natural, entendeu? Elemento é uma coisa... Pensa nos elementos como os elementos da tabela periódica. Tem o urânio, tem o hidrogênio, tem o sódio. Isso não é uma pessoa, entendeu? Tem o elemento do conhecimento. Então, assim, veja, é de forma natural. Uma coisa natural que existe em toda parte. E, assim, cada um de nós tem esse elemento de conhecimento. E, assim... Por exemplo, na meditação, a gente pode notar um pouco desse elemento do conhecimento, como ele se comporta em certos aspectos. Por exemplo, quando a mente está um pouco mais focada, e às vezes a respiração, é que fala, digamos, o conhecimento se foca, o nosso conhecimento, a nossa consciência se foca num certo ponto, né? Então, por exemplo, a percepção do corpo meio que desaparece da consciência. É como se pensando de forma metafórica, né? Seria como se você imaginasse que, por exemplo, quando está no seu modo operando normal,
fazendo uma metáfora, isso não é uma coisa física. Então, assim, imaginar que por todo o nosso corpo tem esse elemento de conhecimento espalhado, né? E quando a mente está concentrada, né? Vamos dizer que esse elemento de conhecimento se foca no nosso objeto de meditação, né? Então, por exemplo, a percepção do corpo, onde está o seu corpo, às vezes pode desaparecer da consciência, ou então sua perna desaparece da consciência, então você fica só focado na respiração, entendeu? E foca num ponto. Então isso ajuda a entender um pouco melhor como que uma coisa é separada da outra. Mas, assim, é uma coisa que na nossa experiência, né, só pode ser melhor entendida à medida que a gente vai tendo mais clareza, voltando à mesma coisa de sempre, né? Com mais clareza a gente vai vendo o que está acontecendo ali embaixo. Mas, assim, nesse nível de distinguir de forma clara, assim, o que é o cérebro, o que é a mente, né? Confesso que também, para mim, é muito difícil você ver isso na prática, né? É muito difícil você ter uma experiência muito ampla nesse sentido, é muito limitado o que eu tenho de experiência nesse sentido. E, assim... Mas, por exemplo, algumas coisas que trazem mais evidências disso são coisas como as experiências de quase morte, que, por exemplo, as pessoas às vezes já vi depoimentos de pessoas que passaram por uma cirurgia que, tava com 0 de atividade cerebral, tava com a cirurgia no cérebro, se não me engano. A pessoa teve que ter o coração parado, teve que ter a respiração parada. Então, clinicamente, a pessoa estava morta, sem sinais de nenhum processamento do cérebro. E, assim, a pessoa depois foi capaz de descrever todos os detalhes do que os médicos estavam falando durante a cirurgia, o que o médico fez, coisas visuais, o jeito que era a serra quando cortou o crânio. Então, assim, tem vários relatos desse tipo. E, assim, esse é o único tipo de, digamos, que experiência mais científica, né, que dá um pouco mais de evidência para isso. Mas, assim, que a mente é uma coisa e que o cérebro é outra. Porque, assim, se a mente fosse o cérebro, né, como que seria possível conhecer tudo isso, né? E por exemplo, Mas, assim, não é uma coisa que a gente deva se... Como é que chama? Assim, do ponto de vista curiosidade, assim, não é uma coisa que a gente deve focar muito, né? Mas, assim, acho que eu entendo a sua questão, Olga, porque, assim, vem de uma ideia limitada, né? Do que, quero treinar o meu cérebro a ficar mais eficiente, ou então eu quero... como é que fala? Uma coisa muito... que limita, né? Muito a uma coisa mais mecânica, uma coisa mais materialista da coisa, né? Mas, assim, é uma abordagem que é útil para atrair algumas pessoas não se atrairiam pelo Dhamma se não fossem tais abordagens. Conheço algumas pessoas que vieram para o Dhamma justamente por causa de Mindfulness, justamente por causa da abordagem mais científica e tal, que não viriam para o Dhamma, por exemplo, num contexto mais religioso, mais devocional e coisa do tipo. E que com as experiências que eles tiveram limitadas com o Mindfulness, eles se interessaram pelo Dhamma posteriormente, né? Então, assim, há benefícios nessas abordagens também, né? Mas, assim, para a gente que já está no Dhamma, a gente olha para essas coisas e fala assim, realmente é um recorte, né? Bem limitado. Assim, eu tive que fazer um trabalho recentemente sobre a questão sobre inteligência emocional, né? E, por exemplo, no Ocidente, a inteligência emocional, estava vendo, né? Um dos principais autores lá da inteligência emocional dos Estados Unidos, ele foi justamente treinado em Myanmar, né? Ele fez curso de Vipassana lá em Myanmar, né? Na Birmânia. E ele trouxe isso para o Ocidente, mas, assim, tirou o ar dâmico da coisa, né? E simplificou. E, por exemplo, da forma como foi trazido para o Ocidente, é uma coisa de... faltam ferramentas ali para lidar com as coisas. Por exemplo, inteligência emocional, controlar as emoções. É muito difícil controlar as emoções. Assim, se a pessoa não tem... De volta à primeira questão. Se a pessoa não tem estabilidade mental, não tem uma firmeza mental, samadhi, sati, como que ela vai conseguir controlar e ver esses processos acontecendo se ela nem tem consciência desse processo? Então, assim...
é uma tentativa de trazer coisas do Oriente que são boas para o contexto científico ocidental, realmente tem benefícios, mas assim, se a gente já está no Dhamma, não vamos focar nossa atenção nessas coisas que são, digamos, apenas uma pequena parcela da situação. Veja o Dhamma como como a natureza das coisas, né? E não fique focado essas pequenas fotos dessa natureza das coisas, assim. Das pequenas fotos limitadas das questões, não, do cérebro, do mindfulness. Você já está no Dhamma, olha para o Dhamma, olha na raiz, assim. Essas coisas modernas não são melhores do que as anteriores, assim. Nesse ponto, a tradição é mais valiosa, assim. Por exemplo, ir para a Tailândia foi muito rico nisso, né? Ver que a tradição, por mais que pode ser considerada às vezes como retrógrada ou antiga, ou isso não é coisa moderna, tem muitos valores ali que são muito mais úteis, né? E que quando você pratica, você vê o valor daquilo, vê o resultado por você mesmo, e você não tem dúvida depois a respeito disso. Do que você estivesse pensando a respeito, tentando provar cientificamente que aquilo é verdade. Assim, você não ia chegar nisso. Se você sentar, fazer, é o desafio do Dhamma, né? Você sentar, fazer, praticar, cultivar, se esforçar, colocar as condições lá para trabalhar, isso vai dar certo. É o desafio que o Buda coloca para a gente, que os mestres colocam para a gente, né? E assim, a gente não precisa ficar tentando achar uma teoria para provar isso para o mundo e assim a gente vai converter o mundo para o budismo. Isso não vai, isso não é uma boa ideia. Isso não é uma ideia muito saudável. Vai ser mais problema do que solução. Responda a sua pergunta, Olga. Obrigada, hein? Valeu, obrigada. Nada. Ariel, pelo andamento aqui do horário, né? Inclusive o mosteiro também, o pessoal está fechando ali, porque os monges precisam, né? Tem um horário de alimentação, e para também estar conectado com o mosteiro, né? Eu acho que a gente poderia encerrar agora, né? E claro que se tiverem mais perguntas, né? Aí eu acho que pode entrar em contato com você, né? E agradecer muito a sua presença, foi muito enriquecedor, a sua experiência, né? Você poder compartilhar toda essa tua experiência, né? E então agradecer a presença de todos, né? Que estão aqui, tá? Muito obrigada, Ariel. Muito obrigada mesmo. E é sempre bom estar você por perto. Vamos nos falando. Sim. Então, bom sábado para vocês aí e progresso na prática para todos. E da próxima vez eu vou cobrar, hein? Quem fez 108 pessoas, pelo menos, hein? E tarefinha, hein? Obrigada, Ariel. Prazer em estar com você aqui. Nada. Obrigada a todos. Boa tarde. Obrigada. Obrigada, Ariel. Foi muito bom te rever. Bem-vinda de volta. Nada. Obrigada, tchau. Gratidão, Ariel. Bom poder te rever, Obrigado, Ariel. Mantendo contato. Perfeito. Obrigada a todos. Bom sábado. Bom sábado, Aina. Todos, obrigada.